boa noite pelo horário. Sintam-se bem-vindos em nossa casa de oração. E realmente eu sinto isso e gosto de falar. Estou feliz porque temos este encontro, esse horário tão especial que é às 18 horas. E neste primeiro momento, então, nós convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e comecemos assim o nosso desprendimento das lides diárias, das coisas do dia a dia, nos preparando para mais uma vez ouvirmos na palavra da nossa querida irmã Patrícia o tema: que queres que eu te faça? Como sempre, são assuntos que já conhecemos, mas que é importante lembrarmos, principalmente na palavra dos palestrantes da nossa casa de oração. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor, por este momento, por este encontro. Que assim seja. Amados irmãos, todos sejam muito bem-vindos. O que queres que eu te faça? Se algum de nós tivesse a oportunidade de chegar até o Mestre Jesus, e o Mestre Jesus passando em nossa frente e o Mestre dissesse: o que queres que eu te faça? Será que realmente saberíamos dizer o que realmente queremos para nós? No capítulo 10 do Evangelho, no versículo 46 do Evangelho de Marcos, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo 46, tem lá uma parábola, uma história que fala que Jesus, ele estava saindo de Jericó, né? E quando ele estava saindo de Jericó, quando ele caminhava toda aquela multidão ao redor dele, as pessoas iam correndo para pedir coisas, e corriam e tal. E nisso, um mendigo cego, que se encontrava às margens da estrada, sentiu aquela tribulação, né, na estrada, e burburinho e tal, porque ele era totalmente cego, ele não enxergava e tal. E ele perguntou para quem passava: vem cá, quem vem aí? E um respondeu: Jesus, o mestre, como é que eles chamavam ele? O filho de Davi. E o cego, então, quando viu que se aproximava cada vez mais aquele burburinho, ele começou a gritar: Jesus, me ajuda! Jesus, me ajuda! E as pessoas: fala baixo, não faça tumulto. E ele continuava gritando com toda a voz: Jesus, misericórdia de mim, me ajuda! E Jesus, com aquela sua brandura, sua delicadeza, sua bondade infinita, parou no meio da multidão e disse: venha até mim quem grita por ajuda. Aí vocês vão dizer: tá, mas por que Jesus, já que ele era cego, não foi até ele? Já vamos explicar. Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, aguardou que aquele cego viesse até ele. O cego, ele era um mendigo e ele usava uma capa. Naquela época, os mendigos todos usavam uma capa como se fosse uma espécie de quase um manto, digamos assim, de autorização, digamos, pelas autoridades para eles pedirem esmolas. Era uma forma de símbolo, né? E ele tirou aquela capa, aquele manto, que se chama, e foi até Jesus e chegou até Jesus. E Jesus fez a seguinte pergunta: irmão, o
que queres que eu te faça? Aí você vai dizer, mas meu Deus, Jesus, com toda essa sua sabedoria, será que ele não está vendo que se é cego? Óbvio que quer enxergar. E o cego entendeu a pergunta de Jesus e disse: Mestre, eu quero ver. Afinal, qual é a diferença entre enxergar e ver? Enxergar, eu posso estar enxergando uma porta, um ventilador, uma janela, mas ver é analisar a situação, é ver. Vamos pela simbologia, porque vocês sabem que toda a Bíblia ela é simbólica, o Evangelho, assim. Então, o que acontece? Aquele manto que o cego tirou e aquele grito que ele deu, ele mostrou o que realmente ele queria no Mestre Jesus, o que ele estava realmente com o objetivo. E ele foi até o Mestre Jesus porque ele tinha aquela vontade, ele tinha que demonstrar aquela vontade de querer. E quando ele tirou o manto, esse manto significa que ele despojou-se de tudo aquilo que era culpa, medo. Ele disse: não, agora eu vou pedir alguém para me ajudar, eu estou abrindo mão daquela minha maneira de ficar lá pensando, sofrendo, esmolando. Não, eu quero ver. E Mestre acabou então atendendo o pedido. Dizem que esse cego, ou esse cego que seja, seguiu Jesus até o seu findar dos tempos, até o seu findar de sua vida. Agora, quando nós nos dirigimos ao Mestre Jesus, a gente pede, mas será que a gente realmente sabe o que a gente deve pedir? Tem uma história que eu ouvi numa palestra espírita de uma casa que fica fora do estado. Eu assisti na internet, achei bem interessante. E ela conta que tinha uma historinha de um sábio que estava com os seus alunos passeando, explicando sobre a vida e tal. E quando eles estavam no caminho, eles encontraram um carro atolado, um atoleiro, assim, o carro não saía de jeito nenhum. E aquele senhor que estava com o carro atolado estava ajoelhado, pedindo, rogando a Deus: passa com o meu carro, se desatole. E ele passou para os seus alunos e continuou caminhando. Os alunos acharam estranho, ele não vai ajudar? Continuou caminhando. Mais à frente encontrou outro carro atolado. Só que esse segundo homem, ele destemava, ele reclamava, ele brigava, mas ele tentava com todas as suas forças tirar o carro da atoleira. E o sábio disse: alunos, vão lá e ajudem aquele senhor. Foram lá, ajudaram e o carro desatolou. Aí os alunos, muito intrigados, perguntaram: mas, senhor sábio, por que não ajudamos o outro homem que estava veementemente rezando, mostrando a fé dele, e ajudamos o outro que estava até reclamando, brigando? Aí o sábio disse: o outro estava esperando que Deus fizesse aquilo que ele podia fazer. Ele podia se esforçar para tirar o carro e não ficar esperando que as coisas venham até ele. Já o outro brigava, blasfemava pela sua ignorância, mas no entanto se esforçava e fazia parte dele para desatolar o carro. Moral da história: todos nós temos que também fazer a nossa parte. Haroldo, numa das suas palestras, comenta, e ele faz a seguinte pergunta: amados irmãos, todos aqui que são pais ou filhos, enfim, alguém sabe de algum pai que dá serpente ao invés de pão para o filho que pede pão? Não. Se um pai, um simples pai, dá o pão para o filho que pede pão, será que Deus daria serpente? Mas será que nós, mero espíritos errantes, que estamos aqui aprendendo, sabemos a diferença que é pão e serpente? Porque o plano espiritual,
Deus Todo-Poderoso, enfim, os nossos mentores, eles nos dão tudo aquilo que nós precisamos, não daquilo que desejamos, porque nem sempre o que a gente deseja significa ser o melhor para nós. Na nossa visão, isso é o que eu quero, isso que é o melhor, mas será que é o melhor mesmo? E lá na frente a gente vai ver que não, que aquilo que talvez eu tivesse obtido com aquele meu desejo não ia ser o meu melhor. O meu melhor que eu digo para o meu amadurecimento, para o meu crescimento espiritual, moral, humano. Nem sempre. Mas temos que ter a certeza do que a gente quer e fazer a nossa parte, para que quando o Mestre Jesus estiver passando, a gente diga: que queres que eu te faça? Porque não é fácil. Já tem uma outra história, essa Haroldo também conta numa das suas palestras, e é verídico. Chico Xavier, enquanto estava encarnado, em um dos seus trabalhos, ele saiu bem cansado, saiu do seu trabalho, e ele estava acompanhado com um Haroldo, inclusive, e nisso parou um carro importado, todo chique, desceu um empresário muito poderoso e disse para o Chico: Chico, eu quero que tu me dê a mensagem do meu filho que morreu. E o Chico, com toda a sua bondade e paciência, disse: irmão, eu simplesmente sou um mero telefonista, eu recebo a ligação de lá para cá e não daqui para lá, eu não posso fazer uma ligação, é os mentores espirituais que me passam as mensagens dos irmãos desencarnados. Explicou, e ele disse: tu não está entendendo, eu quero que você dê a mensagem do meu filho. Pegou, puxou do casaco um talão de cheque e disse: quanto que você quer para me passar a mensagem? E o Chico Xavier, que era baixinho, pequenininho, disse que ficou desse tamanho, não de bravo, mas se iluminou. E nisso, Haroldo disse que quem começou a responder dali para frente foi Emmanuel. Emmanuel começou a dizer para aquele senhor: como que você quer a mensagem do seu filho, que desencarnou recentemente, se o primeiro filho que você teve, que também já desencarnou em cima de uma motocicleta, em alta velocidade, porque você, ao invés de dar disciplina, amor, fé, dava tudo que era fácil para que se tornasse vicioso, não soubesse dar valor ao trabalho. E como tinha tudo muito fácil, aquele irmão acabou desencarnando cedo, jovem, numa motocicleta. E como se não bastasse o seu segundo filho, você também manteve da mesma maneira, dando tudo que aquele irmão precisasse material, mas nada de disciplina, de valorização ao trabalho, ao amor, à família. E agora você ainda está processando o caminhoneiro que se envolveu no acidente, sabendo que seu filho, esse segundo, estava embriagado ao volante. Aí aquele pai que pedia mensagem, colocou o talão dentro do bolso paletó de novo, pegou o carro e saiu andando. Ora, o que ele queria que o Chico Xavier fizesse naquela hora? Que desse uma mensagem para ele, mas ele não tinha aprendido nada, nem ele tinha visto, não tinha visão de realmente o que ele tinha que fazer nesse plano terrestre. Ele tinha a missão de ser pai e ajudar aquelas criaturas, e ele não ajudou, ele achou que tudo comprava. E ainda antes de ele arrancar, Emmanuel ainda disse para ele no final: você não aprendeu a lição e ainda quer corromper corações puros que estão aqui querendo ajudar as pessoas, e você acha que isso você compra com o seu dinheiro. Não compra. Quantas vezes a gente acha que as coisas podem ser compradas, podem ser adquiridas?
Sim, aquilo que a gente pode comprar, um pão, uma água, um café, uma água, uma comida, uma roupa, um carro, tudo bem. Mas tem muitas coisas muito mais valiosas que dependem da gente. O nosso esforço. Mas para tudo isso também a gente tem que aprender a amar, a ter fé, a perdoar. Essa é a visão que a gente tem, né, que ter nesta vida. Aquela visão que o mendigo teve quando ele foi pedir para ver e se despojou daquele manto. Ele se despojou dos medos, ele se despojou dos vícios, ele se despojou de tudo aquilo que era ruim. Ah, é difícil, é. Vou ser perfeito? Não, nós estamos aqui para aprender. Mas vamos fazer a nossa parte. Não adianta só pedir se a gente não fizer aquilo que realmente nos cabe fazer. Que é amar o próximo, é nos amar, é ter amor às pessoas, respeito, perdão, tolerância, compreensão. Nós espíritas, quando entramos aqui na casa, até ouvi uma palestra que uma senhora dizia que os espíritas trabalhadores, quando entram na casa, parece que bota assim um manto do bonzinho. A gente fica tudo bonzinho, né? A gente dá beijo em todo mundo, abraça todo mundo, ai querida e tal. Falo por mim. Quando chega na rua, eu vou à primeira esquina, alguém corta meu carro, já começa a xingar. Aí eu penso, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Adiantou? Eu tenho que começar com pequenas atitudes. Não só aqui na casa espírita, não só na minha família, não só no meu trabalho, mas no todo, na rua, no trânsito, no mercado, na vida. Aí sim, quando o Mestre Jesus estiver passando, ele vai dizer, Patrícia, o que tu queres que eu te faça? Que eu espero muito é que eu tenha a capacidade de dizer, eu quero isso, Mestre Jesus, mas ter feito a minha parte. Assim como eu rogo que todos aqui também. E para fechar, uma historinha do Chico Xavier também, que Chico Xavier, ele sempre teve vários cachorros, né? Cachorro que ele gostava de bicho, tá? Ele teve uma cadelinha que ele amou muito, mas ele tinha um cachorrinho que estava muito doente. E ele, além de todos os atendimentos dele, do trabalho dele, ele ficou, durante um bom tempo, ele vinha do trabalho cansado, lá esgotado, e mesmo assim ele ficava ajudando aquele cachorrinho de noite, acendia a luz, levava ele comer, fazer xixi, e toda aquela coisa. E uma pessoa muito próxima dele, que ajudava na casa, viu toda aquele incômodo que ela pensava que aquele cachorro estava dando ao Chico Xavier. Ela pensou, o cachorro já está doente, já está velho, eu vou ajudar o Chico, eu vou matar o cachorro e resolve tudo. E ela matou o cachorro. E quando o Chico Xavier chegou em casa e, cadê o cachorro? Não, eu fiz um favor para ti. O cachorro não vai mais sofrer, eu matei ele, e assim tu também não tem mais o trabalho. Ai, Chico Xavier ficou muito sentido. Ele era muito iluminado, muito, né, evoluído, mas ele sentiu aquela perda e aquilo que era errado e ficou muito magoado. E depois de 3, 4 semanas, Emmanuel apareceu na frente do Chico e disse assim, Chico, tem uma sombra no teu coração. E Chico se assustou. Teu perispírito, todos nós temos o espírito e o perispírito. E o perispírito, quando a gente faz alguma coisa ruim, ou que a gente tem uma mágoa muito grande, que a gente não perdoa alguém, a mancha começa a aparecer nos lugares mais sensíveis que a gente tem. Cada um tem o seu. O Haroldo disse que o problema dele é no estômago. Já Chico era no coração. E o Emmanuel ainda continuou. Olha, essa mancha, se não sair, vai virar algo bem ruim. Por essa tua mágoa. Aí eu disse, o que eu faço, Emmanuel? Me ajuda. E Emmanuel disse, bom, faz o seguinte, descobre o que essa pessoa que te causou essa mágoa mais quer nessa vida e dá para ela de presente. Aí Chico disse, mas isso já é demais, né, Emmanuel? Ele disse assim, não é minha receita, é do Mestre Jesus. Bom, o Mestre Jesus disse, então vamos fazer. E ele descobriu que aquela senhora, aquela pessoa queria uma máquina de costura caríssima. Chico não tinha quase dinheiro, teve que fazer um carnê para comprar a máquina. E deu a máquina.
Quando ele entregou o presente para aquela senhora, diz que veio um clarão do peito daquela senhora que iluminou tudo e foi direto para onde? Para a mancha do coração de Chico Xavier. E sumiu a mancha. Aí Chico ficou todo assim, aí o Emmanuel disse: agora você soube o que é o poder do perdão. Então, amados irmãos, que todos nós saibamos um dia o que é realmente o poder do perdão, o poder do amor, porque o amor transforma, o amor ajuda. Isso é a mensagem de hoje. O que queres que eu te faça? Sim, faça a tua parte, mas com amor, perdoando sempre e com muita fé. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês, amados irmãos. Agora, vamos encerrar essa pequena palestra e peço aos amados irmãos que estão aqui na Casa Espírita que vão proceder o passe coletivo. Todos os demais fiquem sentados, tranquilos, com pensamento elevado. Respire bem tranquilamente. Se quiserem, feche os olhos. Quem não quiser, não tem problema, mas vamos lá. Mestre Jesus, te agradecemos por mais este momento de luz, de paz e de amor. Por um momento que os mentores espirituais estão todos aqui atendendo aos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que vieram à procura de uma palavra, de um alento, e que possam sair daqui melhores do que quando chegaram, e que levem junto com eles o amor, a tua fé, e que possamos, cada um de nós, nos melhorarmos a cada dia, e assim termos a visão do que realmente é o amor, é a fé e é o perdão. Que seja sempre feita a vontade de Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Que assim seja. Assim. Vão em paz, amados irmãos, e façam a parte de vocês.